Olá, sejam todos bem-vindos! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Você Crê? Seja bem-vindo, se achegue. Já peço que você compartilhe. Olha, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Deixa um comentário, clica aí no gostei. Nos ajuda, né? Para que mais pessoas venham assistir os nossos conteúdos, tá bom? Nos acompanhe também nas redes sociais, estamos em todas as plataformas aí. E olha, muito feliz, né, de estar aqui, né, levando o ID do Senhor através de testemunhos. Então, nosso programa é voltado para testemunhos edificantes, né, para tocar, para transformar o meu coração, o teu coração. Não sei o que você está passando aí na sua casa hoje, mas Deus, Ele é contigo, tá bom? E se você deseja ser um apoiador do nosso projeto, se você deseja ser um mantenedor, vai aparecer aqui na tela o QR Code ou o número do telefone para vocês entrarem em contato conosco. Sua ajuda vai ser muito bem-vinda. E eu quero deixar uma mensagem hoje aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas essa parte B aqui que falou muito comigo, mas o justo viverá pela fé. Eu perguntei para o Senhor qual versículo eu vou falar hoje, Senhor, sobre fé, né? Sobre fé. E o testemunho da irmã Edmaura, já que ela vai estar compartilhando, vai falar muito sobre a questão de fé. Então, nós precisamos estar dependentes de Deus, viver pela fé, porque a fé, ela vai nos ajudar a enxergar coisas que jamais nós imaginaríamos com a nossa mente, né? Pela fé nós alcançamos um nível espiritual absurdo em Cristo, né? Pela fé nós conseguimos contemplar algo que não existe ali, naquela hora, mas que nós temos certeza que vai acontecer brevemente. Então, viver pela fé é depender de Deus, saber que Ele está cuidando de todas as coisas, sabendo que Ele está cuidando de ti, sabendo que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando de nós. Então, confie no Pai, né? A fé é o firme fundamento das coisas, né, que não se vê, mas que se esperam, né? Então, espere em Deus, eu tenho certeza que você receberá a sua bênção. Amém? Seja bem-vinda, irmã Edmaura. É uma honra tê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada, gente. Eu é que agradeço. Grata a Deus por estar aqui. A paz do Senhor, pessoal que está lá do outro lado, né? Que vai estar ligadinho nesse podcast, que vai ser uma bênção. E hoje nós vamos detalhar Isso. sobre a fé. Isso. A trajetória de um adorador. Amém, glória a Deus. E que adoradora é Edmaura, né? Eu acredito que você já conhece, já ouviu falar, né, da cantora do fogo. É a irmã Edmaura. E nós queremos conhecer essa história, né, irmã Edmaura, porque é a sua trajetória, como é que foi, se foi quando criança que você aceitou Jesus, o seu encontro com Jesus, ou quando adulta. Compartilha com a gente essa trajetória, um pouquinho, né, da caminhada com Cristo. Então, povo de Deus, né? Existe um tempo na vida de um ser humano que ele não sabe quem é ele, né? E quando eu entendi que eu era uma pessoa, eu estava indo para a igreja. É como se, né? Eu morava num sítio, numa fazenda ali em Ouro Preto. Meu avô já pastor da Igreja Batista. E quando eu me despertei que eu vivia no mundo, eu estava indo para a escola dominical. Eita glória! E eu já cantava lá na escolinha dominical. E eu tinha 4, 5 anos, nunca esqueci. Que bênção! Então tu já era adoradora desde criança? Eu nasci adorando. Eita glória! O choro dela era adoração. Isso mesmo, é esse mistério. Olha aí que bênção! Então você morava no sítio quando era criança? Sim. E a partir de que momento, que idade que você foi para a cidade, né? Que idade, assim, a sua trajetória, você foi crescendo na igreja ou se desviou? Como que foi essa... Então, aí
A minha mãe era da Deus em Amor, meu avô da Igreja Batista, mas como na época não tinha Igreja Deus em Amor lá naquela linha, né? A gente ia para a Igreja Batista. A Igreja Batista, essa igreja que meu avô, a gente não podia dar glória a Deus e nem aleluia. Sim. E um dia eu cheguei em casa, minha mãe tinha sido batizada com o Espírito Santo, ouvindo Davi Miranda. Meu Deus, que bênção. E aí a gente ficou pensando, será o que é isso? Essa língua enrolada. E 3 anos depois a gente já veio para Ouro Preto e depois para Porto Velho. Sim. E eu cantava lá naquela igreja lá da Brasília, na Deus é Amor, com 7, 8, 9 anos. A sede, né? A sede, a sim. sede que até hoje é a sede. Sim, aqui em Porto Velho, né? E aí, com 10 anos, 9 para 10, minha mãe se desviou e todo mundo foi embora. E vocês são em quantos irmãos? 3 irmãos e somente eu de filha. Ah, tá. E aí, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim. Né? E a mulher tola com as suas próprias mãos, ou seja, com as suas atitudes, com a sua decisão, ela destrói. E no meio disso, eu parei de cantar. Eu acho que eu estava com uns 10 anos, 12 anos, 11 anos. Eu cantava lá num grupo lá de forró, e era aquele negócio todo, porque, né, chama atenção uma criança. E como cantando. você sempre gostou de cantar, né? Aí não era mais os hinos, mas Não. continuava música, cantando. Sei lá, deixei de mão o louvor, né, de gratidão, de exaltação a Deus, mas entrou a música. Ah, sim. Então eu sempre tive esse chamado. Eu não entendia, porque não foi nenhuma escolha minha. Sim. Não foi. Tem gente que quer, olha assim e fala assim, não, eu quero. É verdade. Eu não escolhi isso para mim. Foi Deus que escolheu. Foi Deus, é isso mesmo. Porque cantar de dia e de noite... É forte. Ah, meu Deus, é uma honra, é um prazer tão grande. Ninguém... Quem é que pode dar essa voz pra gente, né? Só Deus. E você ficou nesse decorrer, né, dos 10 anos de idade, até quantos anos você ficou, né, fora dos caminhos do Senhor? Então, quando eu me desviei, juntamente com a minha mãe, nós caímos num mundo assim, muito perdido. Meu Deus. Porque o adversário, ele arma todo tipo de laço para que você morra. Para que você nunca mais você sinta saudade de estar um dia na presença de Deus. E eu, por um tempo na minha vida, eu esqueci de Deus. Sério, Edmaura? Eu esqueci. Deus não existia para mim mais. E como que é isso? Assim, porque eu, pelo menos, uma nunca passei escuridão. por isso, então é uma curiosidade, né? Porque como não lembrar de Deus? Porque eu, pelo menos, né, todos os dias acordo, levanto, né, e é sempre ali apresentando Deus, Senhor, vai comigo, Senhor, esteja comigo no meu dia. Sempre aquela comunicação com Deus. E como quando não é isso? É assim, é uma adrenalina. Eu era adolescente. Na minha adolescência, eu fui mãe por 2 vezes. Sim. Então, era uma adrenalina de viver dentro de um bar, né? Que os meus pensamentos, as minhas medulas, minhas entranhas, era música, né? E eu não tinha tempo para nada. Quando eu chegava cansada e eu ia dormir, e quando alguém vinha falar de Deus para mim, eu me ignorava. Eu ignorava. Mas quando eu tinha 19 anos, eu ouvi a voz de Deus dentro de um bar. Meu Deus, que forte.
ninguém me evangelizou. Eu ouvi a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é tão atraente. Ela é tão atrativa, ela te leva. Você não tem como fugir. É verdade. Davi disse assim: para onde fugirei eu, Deus? Para onde? Se eu me esconder, se eu pegar a asa do pássaro e voar para bem longe, ali tu estás. É verdade. Se eu me esconder na escuridão, ali tu estás. Tão terrível é as tuas obras. Então, só que eu relutei muito, Antônia. Foi a primeira vez que você escutou a voz de Deus ali? Foi a primeira vez. E eu fui no psicólogo. Porque eu disse, está descendo a loucura com força. Meu Deus. Tomei taxa preta. Oh, meu Deus, que loucura. Mas aprove a Deus nos salvar pela loucura do Evangelho. Glória a Deus. Né? Paulo, ele escreve que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a loucura de Deus entrou e penetrou dentro da minha alma. Porém, eu era muito difícil, porque eu tinha um sonho de entrar numa banda, de ganhar muito dinheiro. Então, sim. nossa, E aí eu ficava, é Deus? Aí alguém disse assim, já sei. Você tem que ir para um terreiro, porque acho que você é médium. Meu Deus. Até fui. Mas quando não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém, Antônia. Ninguém. É forte. Ele chega na história de quem ele quer. E não tem como. Existem pessoas que ele tem uma escolha. Existem pessoas que Deus decide. Ele entra com a soberania da sua graça. Mas ainda eu lutei muito. E quanto tempo, assim, você lembra? Assim, tu tinha 19? Sim, eu tinha 19. Até quantos anos você relutou, assim? Eu tinha 19, aí eu inteirei 20. Quando eu faltava 2 meses para inteirar 21, eu não suportei a voz de Deus mais. Não deu para lutar. Eu não conseguia mais dormir. Os remédios não surtiam efeito, né? As festas perderam a graça. E quando eu me sentava dentro de um bar, eu sentia que alguém sentava do meu lado. Nossa. É muito interessante. E quando eu ia beber, que não é essa água que eu vou beber agora, era um copo de cerveja. Meu Deus. Eu ouvia uma voz que me dizia assim, você não pode mais beber. Nossa. Aí, passava 3 dias, eu ia no médico. E o médico disse pra mim um dia assim, fizeram uma lavagem cerebral em você. Meu Deus. Aí eu falei, então foi. Então é. E hoje eu estou congregando na primeira igreja que eu comecei a congregar há 28 anos atrás. Nossa. E alguns meses que já vai fazer 29 anos que eu sirvo ao Senhor. Dia 13 de abril de 96, eu fiz a melhor coisa que eu já fiz de toda a minha vida. Salvou-me a mim. Nossa, foi o dia, Antônia. Foi o dia. E qual é a congregação? Fala para nós. Sim, eu congreguei mais de 20 anos no setor 11, na sede. Sim.
E aí, tanto tempo, né? Eu falei, ai meu Deus, vou mudar um pouco. Vou viver uma novidade, aí eu vou recomeçar que eu digo assim, né? De novo lá aonde eu comecei. Porque eu saí da congregação Eldorado, lá Que é do 11 também, que pertence? é do 8, na Do congregação 8. do setor 8, né? Congregação Eldorado. E foi lá que eu comecei a desenvolver meu ministério, a cantar, né? Só que nessa trajetória eu passei 7 anos sem cantar. Eu perdi a voz. Sério, Edmauro? Sim. Meu Deus, o que houve? Compartilha com a gente. Agora deu curiosidade. Ai. Como assim 7 anos para quem vive Né? cantando, Nossa, né? Desde que gente. nasceu, canta. Ninguém escutava-me. Eu fiquei escondida durante 7 anos. Nesse período, né, eu saí de uma congregação, fui para a sede do setor, eu me casei, né, eu fui casada. E nesse período, nessa escolha, né, toda escolha ela tem uma consequência. Você pode escolher alguma coisa, mas em cima da sua escolha ela gera uma consequência. E a consequência você não pode escolher. Não. Ela vem. Ela vem. Ela vem. Ela vem arrebatando ou trazendo. Sim. Né? Ela traz, nossa, traz novidade, ela traz sonhos realizados, ou ela traz consequências que você jamais imagina. E se Deus não estiver junto, existem pessoas que não suportam. Né? É verdade. Eles não suportam. Eles não conseguem chegar do outro lado, contando. Mas o Senhor, Ele foi misericordioso para comigo. Que eu passei esse período, dentro desse período eu tive 3 filhos, que é a Tabita, o Reob e o Davi. E foi o processo. É o processo. E nesse tempo que você ficou sem cantar, esses 7 anos, você achava que você... O que você sentiu assim nesse tempo? Vamos dizer, você passou pela sua cabeça de pensar, nossa, acho que eu não vou voltar mais a cantar, não é isso mais que Deus quer para mim, acabou, né? Como que foi essa sensação que você sentiu? Existe dentro de um sonhador uma esperança. E Deus, Ele não erra. É impossível Deus errar. A gente erra dentro de uma escolha. Sim. Mas Deus, Ele é tão soberano que quando Ele decide, diz a Bíblia que operando Deus, quem impedirá? Ele não perde quando Ele tem um propósito. Ele te lança dentro de um processo e para te moldar, para você viver o propósito do qual Ele já escreveu. Sim. Para você é novidade, mas para Deus já está tudo escrito. É verdade. E eu ouvi dizer que a caneta de Deus não acaba a tinta. Não. Não acaba. Ele sempre tem, né? E para mim foi algo assim que eu disse, Senhor, se um dia eu perdi a potência da minha voz. Eu cantava tudo, né? Cantava assim, sem dificuldade, como canto hoje. Sim. Né? E
E aí o tempo passou e eu não conseguia. Quando eu começava a cantar, a voz sumia. Meu Deus. E travava uma batalha nos ares. E aí, quem é que vai dar oportunidade? Não, vai chamar quem? Aquela irmã? Não chama não, ela não consegue cantar. Deixa essa irmã quieta. Deixa quietinha. Mas aí eu pegava, falava assim, Edmaura do Vale quer cantar. E aí eu mandava lá pro meu pastor, né? Segundo supervisor na época. Aí ele esquecia, né? E Deus, ele permite esse tempo na sua vida, que é para você valorizar o que ele te deu. É verdade. As coisas de Deus não se encontram no shopping. Você nunca vai encontrar. As coisas de Deus não se tem numa prateleira de um supermercado. Nunca. As coisas de Deus é algo tão precioso que para você encontrar, você tem. É como se fosse uma mina que você vai cavando. No jejum, na oração, na humilhação. Na humilhação, no arrependimento. E dentro disso existe a palavra sofrimento. Você sofre. Porque o vaso, para ele passar dentro desse processo, ele sofre. Fala muito do exemplo da oliva, né? Do azeite de oliva e da uva, né? Para ela sair aquele suco delicioso, né? Maravilhoso, que é o suco de uva. Ele passou por uma prensa, né? E assim somos nós, né, Edmaura? Desse jeito aí, gente. Para sair o melhor de nós, para Deus trazer à tona o melhor de nós, a gente precisa passar por uma prensa que dói, né? Mas que vale a pena. Vale. Vale a pena. Servir, adorar a Deus para mim é tudo. Está acima de qualquer coisa. Não existe coisa mais excelente na vida. A gente, às vezes, a gente se depara com pessoas que não gostam de ouvir. Né? Existem pessoas que não vai querer ouvir o seu programa. Ah, sim. Né? Que não gosta, eu vou lá, nada, né? Não valoriza. Mas você precisa valorizar isso. No dia que você aprende a lidar com isso, que você não é aceita, mas que você precisa prosseguir, que você precisa avançar, né? Que nem todo mundo vai me chamar para cantar mesmo e que nem todo mundo vai gostar. E tá tudo bem, né, Edmaura? Não, vai tudo bem. E se me pergunta se eu estou bem, estou bem mesmo, né? Sim. E assim, a gente vai. Vamos pro intervalo e já retornamos. Podcast Você Crê? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Telemídia, Publicidade e Eventos, Elias Veículos, Asa Morena, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão. Voltamos! Eita glória! Você acabou de assistir aí todos os nossos patrocinadores e se você deseja ser um apoiador desse projeto, entre em contato conosco no telefone que vai aparecer aí na tela, tá bom? Olha, cada um dos nossos patrocinadores eu quero agradecer imensamente por cada um de vocês, pela ajuda, né, pelo apoio, pelos nossos intercessores também que têm orado, tá bom? A cada um de vocês que tem assistido, a cada um de vocês que tem compartilhado. Gente, vocês são uma bênção de Deus que tem nos ajudado. Eu sei que nem todo mundo vai nos ajudar, mas eu sei que Deus vai levantar pessoas para estar nos apoiando, para estar nos ajudando, né? Compartilha, comente e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa entrevista com a irmã Edmaura do Vale, né, da Assembleia de Deus, ali do setor
8 da Setor congregação 8. Eldorado. E ela compartilhando aqui com a gente, né, sua trajetória, sua história de fé. Então, por isso a gente está falando de fé, porque foi pela fé. É pela fé que Deus tem sustentado a serva dele, né, irmã Indimaura. E assim, irmã Indimaura, eu queria perguntar, né, quais as experiências sobrenaturais. A primeira você já compartilhou, que foi a ouvir a voz de Deus e não resistir à voz. Né? Você tentou resistir, mas a voz do Senhor, quando ela penetra no teu ser, você não consegue resistir. Né? Mas que outras experiências você, nessa trajetória, né, de experiência na fé, Deus fez você passar? Então, houve um tempo na minha vida, distante de Deus, que eu entrei dentro de uma casa de prostíbulo. E 10 anos depois, já crente, né, foi muito curto a minha ida naquele lugar, né? Distante, sem lembrar de Deus, sem nada. Sim. A companhia, a influência. Adolescente, eu tinha 16 anos na época, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Isso, é um abismo que chama outro. É desse né? jeito. A facilidade de ganhar dinheiro, né? Então, 10 anos depois, já casada, grávida do meu 4º filho, do Reob. Morreu uma moça que morava perto de mim, perto da minha casa, mas eu impossibilitada de vê-la, né, porque a barriga estava muito grande, pesada, e eu não tinha como chegar ao lugar onde ela estava, até ela foi velada num lugar muito longe, e eu queria ver. Ela morreu, ela tinha 18 anos quando ela foi assassinada. E eu fiquei muito triste, porque tão jovem, Sim. né? E ela morreu dentro de uma casa de prostíbulo. Ela foi assassinada lá. E eu entrei pro quarto para orar. Eu estava muito triste. Eu vivi uma experiência sobrenatural. Nossa. Quando eu entrei no quarto, eu dobrei meu joelho, eu comecei a orar e a chorar. E Deus entrou dentro do quarto. Glória a Deus. Ele entrou dentro do quarto. Eu estava chorando muito. E o Senhor disse assim: Edimaura, naquela noite que tu recebeu aquele convite por aqueles 2 homens que fizeram uma proposta para você, e que você entrou no carro e a necessidade da época me atraiu a oferta, né? Eu não sabia que aquela oferta era uma oferta de morte. Meu Deus. Era uma oferta sem volta. Sim. E eu entrei dentro daquele carro e eu falei assim: eita, a noite vai ser, né? Vou chegar em casa cheia de dinheiro. Mas eu sentia algo dentro de mim que me tirava de dentro daquele carro. E eu não resisti. Foi a mesma... Era aquele negócio que falava assim: sai do carro. E ao mesmo tempo que falava, me atraía, me puxava de dentro daquele carro. E eu olhei pro motorista e eu disse: não, eu não vou mais. Tu já tinha aceito? Já tinha aceito. E depois desistiu? Eu desisti. Sim. E eles tentavam me convencer. Não, e assim, aí eu falei: não vou. E eu saí dentro do carro. 10 anos depois, Deus ele me trouxe a revelação que ele disse assim: você ia morrer mais jovem do que ela. Meu Aquela Deus. noite estava marcada para você morrer. Isso, quando eu ouvi, Antônia, eu não sentia que eu estava dentro do quarto.
Porque a voz de Deus era como uma voz, era como se tivesse um oceano dentro daquele quarto. Glória a Deus. Eu olhava assim, eu não conseguia ver parede. Eu via uma nuvem. Sumiu-se, só ficou eu e Deus, as paredes, o telhado sumiu, desapareceu. Que forte. E ele disse assim, eu te arranquei, foi eu que te arranquei de dentro daquele carro. Porque era uma oferta mortal. Eles iam abusar de você, ia te jogar dentro, ia ferir você. Ia te jogar dentro do Rio Madeira, nunca mais você ia ser encontrada. Nunca mais. Mas eu te livrei. Aí eu caí, gente. Não tem como. Eu disse, Deus, o que darei eu ao Senhor? Me fala. O que é que o Senhor quer de mim? O que darei eu ao Senhor? Eu darei o quê, meu Deus? O mínimo é a adoração, né? O mínimo que a gente dá é a nossa adoração. Então, tem gente que questiona comigo. Menina, tem dia que eu viro 72 horas, Sim. gente, cantando. E aí me perguntam, porque eu tenho quase 999 anos. E eu desafio quem é que quer cantar a noite toda comigo. Meu Deus. É forte, Brasil. deitada, de joelho. Sim, é porque as pessoas, elas têm mania de não saber a nossa história, não saber a nossa trajetória e nos julgar por isso, né? Pelo que tá vendo. Ah, Edmaura é louca, passa a noite toda cantando, né? Pra que isso? Não precisa disso, mas só a Edmaura sabe, só cada um de nós sabe a necessidade que nós temos por Cristo. A gratidão. A gratidão, da onde Deus te tirou, né? Por que Nem não ser era assim? pra você estar aqui, não Sim. era. Não era. Eu estava marcada. Havia um decreto de morte. É forte. Né? E toda mercadoria ele tem um rótulo que está escrito ali, né? De validade. Uhum. Todo ser humano ele tem uma data certa para ir embora da Terra. Sim. Uma que é marcada por Deus e outra que o adversário ele marca. E ele diz, nesse dia vai ser a morte dela, a morte dele. Só que Deus ele chega primeiro. Com certeza. Gente, então, assim, eu vivi algo assim com Deus e eu fiz, e eu disse, Senhor, que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito. Eu tomarei o cálice da salvação e eu anunciarei a tua palavra cantando. Por isso que não tem como resistir a essa voz, gente. Não tem como. Você que está nos assistindo, creia que o nosso Deus é o Deus que faz. É o Deus que provê. Não tem como a gente resistir à voz dele. Então não resista aí à voz dele. É verdade. Não resista à voz do Espírito Santo. Receba aí na sua casa a presença de Deus, porque aqui ela é real. Né? Então, se nós estamos aqui é porque a gente não resistiu à voz do Senhor. Então, não resista, se entregue, é como mergulhar, sabe? É como mergulhar num rio, num lago, no mar, no oceano, mergulhe no oceano. Hoje você está sendo convidado para mergulhar, né? Nas águas do Espírito Santo, nas águas da presença de Deus. Aleluia. Verdade. Continua, Edmaura. Então, essa foi uma das minhas primeiras experiências, né? Eu vivi uma experiência com Deus. Eu sou muito grata a Deus, eu sou mãe de 5 filhos e todos os meus filhos servem a Deus. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Eles são crentes, né? Eles me acompanham, eles acreditam no meu testemunho. Amém. Eles crêem numa presença que não é natural. Sim. Né, de Deus.
E eu vivi uma experiência com uma filha, a Tabita, que hoje ela está com 23 anos, é professora, já é casada, né? Casou ano passado. Ela estava mais ou menos com uns 3 mesinhos. E de repente ela ficou doente. De repente. E por aquela semana eu estava indo para a igreja orar e levava uma toalhinha e eu disse para uma amiga minha assim, eu disse assim, limpando as lágrimas, eu disse assim, a Bíblia diz que as roupas, as peças de Paulo, quando ele não podia ir, ele enviava. Sim. Os demônios saíam, as enfermidades saíam. Sim. Havia um poder sobrenatural na vida desses homens. Mesmo porque eles eram mergulhados dentro de uma intimidade com Deus, né? Que até as suas vestes tinha a presença de Deus. E eu disse para ela, eu com essa menina e esse menino em casa, se eles ficarem doentes, eu vou ver se esse negócio é real mesmo. Oh, meu pai. Tem hora que a gente fala coisas que não devia, né? Sim. E aí eu me lembro que quando eu vi ela tendo uma convulsão e ela parou. Ela teve uma parada assim. Como se ela parou um pouco assim, de respirar um pouco assim. Eu não aguentei ficar com a moça que hoje, né? Com a bebê no colo. E eu peguei aquela toalha assim, e eu lancei, e eu dei pro pai dela, na época. Jesus curou a menina instantaneamente. Meu Deus. A Bíblia fala que ele é o mesmo hoje, Sim. ontem E eternamente. e eternamente. Ele não perdeu a fórmula Não. de fazer milagre, de operar milagre. Sim. Né? Alguém crendo, alguém não crendo, Desse jeito. né? Ele chega, ele coloca a fé no coração de quem não tem, para viver o milagre, Sim. né? Ele nos convence, ele me convenceu, ele te convenceu. E aí essa fé foi gerada dentro de nós e a gente é convidado todos os dias para viver um milagre, para viver, Todos os dias. dar um passo de fé todos os dias. Só de nós deitarmos, Nossa. né? Quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de culto, né? E de uma vigília, de uma oração, e chega em casa e a gente, Senhor, obrigado, né? Obrigado, né? Por conseguir deitar e descansar. E de manhã, quando levanta e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor permitiu eu abrir os olhos. Então essa gratidão, ela precisa nos acompanhar todos os dias. Elas não podem sair. A gratidão dentro do nosso ser, ela tem que ser de uma extrema importância. Porque se nós não formos gratos, a gente vai atrair maldição. E é grande. E é grande. Eu, na época do Covid agora, né, 2020, eu virei de 2019 para 2020, eu fiquei muito doente. Mas era Covid? Eu acredito que sim. Ah, Eu fiquei muito doente. Doente demais. Todos os sintomas, né? Porque tiveram pessoas que que morreram antes de 2020, né? E já estava com... tanto que é Covid-19. Ela surgiu em 2019. É isso mesmo. E eu fiquei muito doente. Doente, assim. E na virada, perto da virada, já no dia 31, a gente serve um Deus que... Existem pessoas que não acreditam, mas eu acredito. A gente tem essa fé. Eu, doente, dentro de casa, eu entrei no quarto, fui me deitar porque eu não conseguia ficar de pé, muita febre, muita dor de cabeça. E quando eu me deitei, eu cheguei no cemitério, dentro de uma visão.
a minha morte foi marcada pela terceira vez. Porque eu deixar a segunda para outro, tá bom, pessoal? Outra vez. É a mais recente. E eu andando, Antônio, eu via que, eu entendia que era o Jardim da Saudade, não tem? Porque eu já fui lá outras vezes, você entra dentro de um lugar, você fala assim, eu já entrei aqui, né? Já vim aqui nessa casa. Certo. Né? Aí eu falei, e quando eu comecei a andar em cima daquelas covas, eu falei, olha, eu tô aqui. E eu andando. Eu falei, tô aqui no cemitério. E eu via uma multidão de gente acompanhando o coveiro, né? Né? E eu olhando, e aquele pessoal, e eu passando, eu vi até os nomes, como é o nome daquela pedrinha? Não tô lembrada agora não, mas Pois é. tem uma pedra mesmo que identifica, né? O nome da pessoa. Exatamente, né? Fala a estrelinha quando nasceu e a cruz é quando, né? E aí eu ia até olhando, eu andando por cima. É uma realidade. É uma realidade. Quando eu cheguei naquela cova aberta, eu vi quando já fazendo, que é um processo, é muito rápido, as coisas de Deus é um mistério. Que já estava selado, eu via quando batia aquela pedrinha e estava escrita o meu nome. Quando bateu, Nossa. E quando bateu a pedra em cima daquela catatumba, que eu vi que era o meu nome, eu voltei. Eu estava com falta de ar, as mãos já ficando roxas. Né? Eu dei um pulo da cama mesmo sem força. Que na época o Davi estava em casa, ele olhou para mim, que os meninos se aproximou de mim, ele ligou e falou assim, a Edmora está morrendo. A Edmora está morrendo. As minhas mãos, o sangue foi embora. Só que eu estava sentada como estou aqui. E quando eu ouvi ele falar, ligar para os meus irmãos, para minha mãe, ele tentando fazer uma ligação, correu lá na frente, que eu moro de frente, com o pastor da Madureira mora de frente lá na minha casa. Ele saiu correndo, me encontrou para orar, e eu lá. Eu ouvi a voz de Deus me dizendo, eu já fechei a sepultura. Meu Deus. Só para quem crê. É para quem crê. Você crê? É forte. Se você crê, você recebe livramento. Né? A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Sim. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem um galardão. Dentro desse galardão é cura, é vida acrescentada porque Ele diminui e Ele aumenta. Ele abre e Ele fecha. Ele tem todo o poder, né? Ele tem, tudo está na mão dele. Aleluia. E quando eu escutei a voz de Deus, eu senti vontade de dar uma gargalhada mesmo passando mal. Porque a voz de Deus, ela nos dá alegria. Ela nos dá um consolo. Você ouve a voz de Deus, se você estiver amedrontado, o medo perde a força. Desse jeito. É assim a voz de Deus, né? E o Senhor disse assim no meu coração, disse assim, eu fechei a sepultura, Edmora. Tu vai ficar ainda meia, mas isso aí vai passar. E eu sei que foi aquele corre, e os meninos orando, os meninos chorando. Aí depois eles sentiram vontade de rir também. Porque eles disseram assim, mãe, até a senhora morrendo é engraçada. A senhora é muito engraçada. A senhora acredita que tem gente que tem raiva, né? Dessa alegria nossa, desse sorrisão tem gente que a odeia. gente tem. Sério, é verdade. Daí é tão bom se alegrar. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a alegria de Deus é a nossa força. Quando essa alegria de Deus chega na vida de um depressivo. Gente, quebra-se as cadeias. É verdade. Da tristeza, da angústia. E aí, eu vou te falar.
tem pra ninguém não. É forte, é forte. Nós vamos para mais um intervalo e já retornamos. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Telemídia, Publicidade e Eventos, Elias Veículos, Asa Morena, Atitransfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão. Voltamos e já estamos lanchando, gente. Eita glória, né? mesmo. Com os salgadinhos da Norte Pão. Eita glória. Maravilhoso, né? Compartilhar as experiências que Deus faz e comer um pouquinho, né? Porque nós, crentes, gosta de comer bastante. Glória a Deus. Aleluia. E para nós finalizarmos, nós vamos para as últimas perguntas aqui. E eu gostaria de falar para a irmã Edmaura, perguntar para a irmã Edmaura, né? Que acredito que muitas pessoas vão se identificar. Porque quando a gente está no propósito de Deus, vem muitas palavras, né? Que são mais palavras para nos derrubar do que para nos animar e falar, vai em frente. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, nessa trajetória sua de tantos anos louvando ao Senhor, que palavras foram ditas para você, que marcaram, mas não te dói mais, que Deus curou, que Deus transformou, que Deus moveu e hoje você está de pé, mas que na época te machucaram bastante. A vida, ela é trazida de um peso, de um desafio, né? Para você viver bem, você tem que aprender a saber que você vai encontrar muito obstáculo. Mas quando você aprende, né? Mas quando você está lá dentro, meu Deus, né? Até hoje, né? Um dia eu estava cantando e chegou um homem lá na porta da minha casa e disse assim, rapaz, me chamou, né? Eu fui. Disse assim, rapaz, como é que aqueles crentes têm coragem de te ouvir? Rapaz, tu canta muito feio. Mas você canta feio demais. Aí eles são loucos, aquele povo. E tu também. Aí eu peguei, cara, eu não tive nem resposta. Como? Por quê? Não tem nem reação. Mesmo porque você não vai brigar com o inimigo, né? Você não desce ao nível dele. Não podemos, né? Não. Quando você desce ao nível de alguém que está te afrontando, você está se igualando a ele. É verdade. E a gente é chamado para viver na contramão disso aí. Então, eu entrei, escutei aquele cara muito maluco. E eu deixei ele pra lá, né? Mas era alguém evangélico ou não? Não. Ah, tá. É gente que é enviado mesmo pra te desafiar. Sim. Aí eu peguei e fui lá no tanque, lá, fiquei lá ouvindo minha voz, né? Eu falei assim, rapaz, vou fazer um teste, ó. Vou gravar minha voz agora. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não tenho. Aí eu disse assim, rapaz, é feio mesmo, ó. Aquilo entrou, penetrou, porque o diabo, ele é, né? Astuto demais. Aí eu falei, eu canto feio mesmo? Pô, eu não vou mais cantar, não. Aí eu olhei assim, falei, rapaz, eu vou espendurar a harpa. E quando eu falei isso, eu ouvi a voz de Deus. O Senhor disse assim, o teu louvor incomodou o inferno. Meu Deus. E trouxe esse homem aqui para te parar. Mas cante do jeito que você canta, me agrada. E o inferno Glória recua. a Deus. Então eu falei, aí venci, né? Aquele primeiro lá. Vocês vão saber já. Por que que o inferno recua? E para mim, o meu último desafio, né? Porque são vários. Sim. A gente não temos tempo para falar de todos. Mas eu quero falar do último. Sim. Eu sem sabedoria, eu casei com um homem e o Senhor disse assim para mim, não case.
Mas eu era tão novinha na fé, eu falei, não, eu quero, eu amo, eu casei. Eu sofri muito. Deus queria me livrar mais tarde, de tanta coisa, mas me livrar de um divórcio. Né? E que Deus, ele conhece todas as coisas. Mas o divórcio chegou. Dentro da igreja Assembleia de Deus, uma mulher divorciada, tem hora que é meio complicado. Né? Tem hora que parece que você tá leprosa. É forte. E eu assim, eu me lembro que eu fui cantar num setor que eu não vou falar o nome. E quando eu saí para fora da igreja, alguém chegou comigo e disse assim, teu ministério acabou, você é uma mulher divorciada. Ninguém vai te chamar para cantar. Meu Deus. Só que o meu ministério, ele nunca foi baseado no meu casamento. Com certeza. Foi Deus que me deu. Ele independe. E acredito que independe de placa. Sim. Independe de placa. Né? Pós-Covid-19, vencer, Sim. cantando, porque alguém disse para mim que eu não ia mais cantar. Que eu ia voltar à velha natureza. Meu Que não ia ter mais jeito. Marcou o tempo da minha queda, marcou a hora que eu não ia suportar. De jeito nenhum. Cantando? Tem misericórdia, Jesus. Lançaram palavra. Só que a Bíblia diz assim, que contra Israel não tem encantamento. Não tem. Não tem. Não existe. Pode lançar palavra. Vão se levantar, mas não vão prevalecer. É verdade. Porque não é uma escolha nossa. E não é só você. Não é você. É quem te mandou. Sim. Nós estamos debaixo de uma palavra liberada. É verdade. E Aleluia. contra essa palavra, Sim. não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem. Então, quando eu ouvi, eu chorei muito. Sim. Eu disse, meu Deus, então eu não vou mais cantar dentro da igreja onde eu nasci, onde eu vivi tão grandes experiências. Quer dizer que esse povo não vai mais me chamar para cantar. Quer dizer que aquilo que eu nem escolhi para mim, eu nem queria isso para mim. Alguém, né? Mas entrou Covid-19, as igrejas se fecharam e a gente cantava na live. E a gente cantava na mata. É verdade. Tá E aí, glória. né? É. E aí, para vergonha do inferno, eu canto. Se me chamarem para me cantar na igreja onde eu congrego, lá no Eldorado, eu canto. Mas se eles não quiserem me ouvir, tem outros lugares. Tem outros lugares, com certeza, sempre tem. O reino de Deus, ele vai além de uma placa. Porque não é você que se oferece, é as pessoas que Deus toca para chamar. É verdade. Não tá na nossa escolha, né? Então, para quem achou que Edmaura do Vale ia morrer, olha eu aqui. Ninguém vai te impedir de receber tua vitória. Aleluia, Jesus. Porque foi Deus que te escolheu, Antônia, e escreveu a tua história. Aleluia. E o inimigo, queira ou não queira, olha eu e você aqui. Não tem pra ninguém. Não tem. Quem te sustenta é Deus. E Ele não te sustenta, Ele te sustenta cantando. Ele te sustenta te dando vida e esperança. Né? E aí quem não acreditava,
Tem que acreditar. Acaba acreditando. Não, porque ele Não vê. tem como, né? Porque ele A gente ouve. fica visto, né? A gente fica visto. A gente fica. E eu disse assim um dia, meu Deus, será que a Antônia nunca vai me chamar no programa dela? Será que é alguma coisa, Senhor? É porque tem um tempo de Deus. Tem mesmo. E aí na última vigília que a gente se encontrou, né, Edmaura? Meu Eu falei, olha, tu não escapa não, Deus! agora vai dar certo. Eita, Glória. Que vigília! Que vigília foi aquela? Meu Deus. Então, a gente tem que continuar. É verdade. É. Não podemos parar. Não. O Senhor é conosco, né, Edmaura? E para finalizar, Edmaura, deixa uma mensagem final para todos aqueles que estão nos assistindo e para quem vai nos assistir futuramente. Então, talvez você esteja aí do outro lado, dentro de um quarto, por aquilo que você não projetou, não sonhou para a sua vida e de repente chegou, né? E essa chegada te trouxe algumas frustrações, alguns traumas. E tá querendo te parar, tá querendo te calar, né? E ainda dentro disso que você está sentindo, essa dor, dessa frustração tão grande, ainda existe aqueles inimigos que olham para você e balança a cabeça e diz, acabou, não tem mais jeito. Tem sim. A última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. E o que você precisa para você continuar a sua história? Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio, a presença de Deus. Ela chega na vida de um caído, de um derrotado, de um fracassado, de um traumático, de um depressivo. Glória a Deus. E ela chega para colocar de pé e dizer assim, olha, uma nova história Deus tem para mim. E um novo tempo Deus tem. Aí Deus fala assim, olha, sabe o que eu vou fazer com você? Eu estou sentindo que está chegando. Aleluia. É uma novidade, a novidade de Deus, quando chega na vida de alguém, para me finalizar, dentro desse processo de tantas acusações, de alguém falou que eu não ia conseguir, eu fiz festa, eu casei 2 filhos, e o meu último filho, que eu casei, eu achava até difícil dele casar, porque ele é muito calado, e o processo que nós passamos foi um cativeiro na vida dele. Mas Deus, ele traz novidade, Antônia. Demais. Nosso Deus é o Deus de novidades. Ele casou com uma moça que o ventre dela não gerava, mas ele carrega sobre ele uma palavra liberada. Já era decretado pela medicina que ela ia nunca ser mãe. E aí nasceu a Maria Heloíse, gente. Meu Deus! Você sabe por quê? Porque o rapaz, dentro de um processo, ele passou muitos anos dentro de um quarto. É. E aí, o resultado de quem ora Aleluia. e de quem crê é milagre acontecendo e todo mundo vê. É fé, milagre. É a fé, é o firme fundamento das coisas que não vê, mas que chega na vida de quem crê, de quem Aleluia, espera, Jesus. de quem sabe que serve um Deus que ele faz coisas impossíveis. Ele traz a existência o que não existe. Ele traz. Abraão, quando ele olhou para o ventre da sua esposa, já chegando aos 100 anos. A Bíblia diz que ele creu contra a sua própria esperança. Acabou o limite dele. Entrou o limite de Deus. E a Bíblia fala que ele foi fortificado na fé dando glória. Dando glória.
Você começa a dar glória. Senhor, tá difícil, eu vou dando glória. Senhor, tá mais difícil, eu vou dar mais glória. Senhor, tá complicado, então eu vou dar glória. Porque você não vai para onde? Para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida, né? Aí ele chega te surpreendendo. Nós estamos finalizando o ano de 2023. Né? Está se propagando na televisão Papai Noel dos Correios, de alguma coisa, de outras, né? Que são os programas, né? Que levam, né? Uma alegria, né? Mas nós estamos falando de um Deus que o que Ele só precisa para você receber o seu milagre é que você creia que Ele existe. Você pode não ver, mas Ele é sentido. Nós sentimos, nós ouvimos a voz dele. É ou não é, Antônia? Com certeza. Então, tem vida. Ainda existe vida aí. Tem vida aí. Bota aí, canta aí, mulher. Ainda existe vida aí. Eita, aí sabe que olha o que é assim, sabe? Tem aquele que é a parte mais top do hino. Sim. E ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Aleluia. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu tô chegando na tua casa pra operar. Aleluia. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Então não tem pra ninguém, Antônia. E a gente fecha nesse louvor. Eita, glória! E há uma presença de Deus uma aqui. Uma presença tremenda. Na primeira oração que a irmã Deja... Sim. Eu quase me falei, eu saí sapateando. Me deu vontade de sapatear. Isso aí vamos deixar para as virgínias. É mesmo. Meu Deus, que glória, que presença, que alegria. Obrigada, Edmaura. Obrigada mesmo, agradeço. Tá? Foi tremendo, foi sobrenatural. Que Deus continue te sustentando. Amém. Né? E te levando e te guiando ainda para muitos lugares que eu sei que não vai ficar só aqui em Porto Velho, não, mulher. Amém. Você vai para o mundo louvar o Senhor, né? Levar o nome do Senhor através da sua voz, né? E realmente essa voz estremece o inferno. Gente, meu Deus, que autoridade que Deus deu. É um dom realmente de Deus, né? E que Deus conserve assim você, essa mulher forte e guerreira. Em nome de Jesus. E você que continuou até aqui com a gente, Deus abençoe a sua vida. E não esqueça, lá ainda existe vida aí. Tenha fé e esperança que o nosso Deus, Ele realiza o impossível. Você crê? Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Telemídia, Publicidade e Eventos, Elias Veículos, Asa Morena, Atitransfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão.